Mas enfim, bom, as coisas vão começar a vir à tona, a gente sabe disso, mas o mais importante são as pessoas se prepararem para o que vem por aí. Eu queria só que você me desse uma dica para as pessoas, desse uma dica para as pessoas que estão assistindo. O momento agora é de preparação e planejamento para o mês de janeiro, ou as pessoas já podem procurar o seu advogado de imigração e já pedir para dar entrada no processo? Qual que é a melhor dica nesse momento, doutor Marcelo? Olha, não há sentido em esperar. Claro que alguns escritórios vão fechar no final do ano, a gente vai fechar aqui no dia 24, só volta no dia 4, por exemplo, mas não tem muito sentido, porque você não vai procurar alguém para fazer um processo, por exemplo, um EB2, um EB3, que vai entrar na imigração ou no departamento de trabalho antes de janeiro 20. Então, tudo que for fazer agora de preparação pode começar quando você quiser, mas só vai dar entrada no ano que vem, mais para frente um pouquinho no ano. Então, não faz muita diferença. Se tiver alguma emergência, um status que vai vencer, tem que entrar com um processo, até que pode ser feito antes, mas de qualquer forma, tudo vai ser feito depois de janeiro 20, de qualquer forma. E se você Tá bom. vai entrar com ajuste de status, eu sugiro esperar até janeiro 20 para ver se acaba essa regra do public charge, porque até janeiro 20 essa regra pode estar ainda em vigência e já prejudica um pouco o processo para algumas pessoas. Tá, não, eu tô pedindo para a câmera vir um pouquinho mais para cá, para eu poder ouvir melhor você, doutor Marcelo, que o fone tá meio doido hoje aqui. Mas tudo bem. Doutor Marcelo, é o seguinte, a gente já tem perguntas aqui, ó. O Carlos Almeida, ele mandou aqui. Bom dia, boa noite, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Marcelo. Eu estou em processo de asilo e sou casado com uma cidadã americana. Eu posso cancelar o asilo e dar entrada no Green Card por casamento? Isso é muito comum, né? É muito comum e até melhor, porque asilo do Brasil pode ser aprovado, mas é um processo mais difícil. Casado com americano, você vai ter o green card realmente. A única questão aí é ver se você entrou no país com visa, mesmo que está expirado o status, você entrou com asilo, tudo isso, não tem problema. Pode casar com americano, dar baixa no asilo, pega seu green card e seja feliz. Se você tiver entrado pela fronteira e pediu asilo na fronteira, o tal do Caicai, né, que eu aprendi aqui no programa que tem esse nome Caicai. Então, se você foi no Caicai, aí você pode até fazer o processo, mas vai ter que voltar ao Brasil para pegar o green card pelo Brasil, pela entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro. Entendi. Então, ó, fica a dica, isso vale para muita gente que tem esses processos de asilo aqui que resolveram. Resolveram não. É aquela história do amor, né? Ninguém, né, sabe como é que é. Inclusive, por falar de amor, lembrei de uma pergunta que me mandaram aqui, do pessoal lá de Houston, no Texas, que é o seguinte. A pessoa ela é casada, né? Aí ela recebe o primeiro green card que é o provisório, e aí nesse meio tempo o amor acabou. E ela se vê obrigada a ficar com o indivíduo para ter o de 10 anos. A dúvida é, mesmo com o green card temporário, né, que é o provisório, ela pode se separar e vai ter condições de dar entrada no de 10 anos e também na cidadania? Tem algumas pessoas, e aí eu falo para você, doutor, porque a pessoa vira para mim e fala assim: "Não, mas me falaram que não pode, e eu tô sofrendo nessa relação. Eu não quero mais, é uma relação abusiva". No alto da minha ignorância jurídica, eu falo, gente, amor até a imigração entende. Mas qual que é a resposta oficial, doutor? Bom, se você está com um green card temporário, provisório, condicional, no caso, né, e está naquele período de 2 anos, e a relação já foi para o saco, então você pode simplesmente entrar com o pedido de divórcio, tá, normalmente, comece a juntar documentos que provam que a relação existia de verdade, porque vai ser muito necessário provar isso. Então você entra com divórcio, mas você não pode entrar com a aplicação para remover as condições do green card até que o divórcio tenha saído, tá? E a situação fica meio que no limbo se você estiver muito próximo desses 2 anos, não tiver saído o divórcio ainda, daí você não pode entrar como joint, né, como os dois juntos, porque não estão mais juntos, mas também não pode entrar como divorciado, porque não saiu o divórcio ainda. Então, provavelmente vai passar o tempo e quando sair o divórcio, então tem que entrar com a aplicação para remover as condições. Nesse caso, se a imigração mandar você para a corte de deportação, porque passaram os 2 anos e você não entrou,
você ainda assim pode comprovar na corte e deverá ter seu green card. Então, o que vai fazer o processo ser aprovado é a demonstração que você pode fazer que a relação não foi feita só por causa do green card, que existe uma relação marital entre você e o seu companheiro, companheira, e nesse caso é bom mostrar documentos de depois do green card, porque os documentos que mostram que morava junto, tal, antes do green card, só vale até quando teve a entrevista. Depois que teve a entrevista, teve o green card, documentos atualizados mostrando que a relação existiu. E, inclusive, se o divórcio for amigável, vale até a pena pedir ao cidadão americano ou cidadã americana para fazer uma carta declarando que era de verdade, tudo era normal, mas que não teve compatibilidade, não deu certo, e que estão ali rescindindo o casamento. Então, isso pode ser feito. Claro, cada caso tem suas evidências, tem sua forma de mostrar as evidências, as provas. Então, eu sugiro que você procure um advogado para fazer isso, ou advogada para fazer isso, mas normalmente você não tem que estar casado somente porque está esperando esse green card definitivo. Então, você pode aplicar. Ainda na pergunta que o Paulo fez, se você tiver se separado, divorciado, entrar com processo e conseguir receber o green card definitivo de 10 anos, não vai poder se naturalizar em 3 anos. Tá? Você pode naturalizar em 5, como todo mundo. A exceção é quem fez processo por green card, por casamento com americano ou americana e continua casado com americano ou americana. É que, na realidade, a cidadania, então, para as pessoas entenderem, conta os 2 primeiros anos mais 1 se você tiver casado. Se não, são mais 3 se você tiver Isso, 5 anos divorciado, como né? todo mundo, como teve para mim e muitos outros que fizeram por trabalho ou por casamento com Uhum. residente e tal. Só o casamento com americano que tem essa exceção. A prova da cidadania, aliás, só para a gente atualizar aqui, mudou? Que estavam querendo mudar, que o Trump estava querendo mudar, chegou a mudar ou não mudou? Tá mudando aí, mas dia 20 acaba isso, né? Não, Deixa não, ele falar o eu que ele estou quiser falar perguntando porque agora eu aí, vi, mas eu publicar o não que sabia quiser. se tinha entrado, se já estava valendo, né? Já estão colocando umas provas mais difíceis aí. Tá para entrar isso daí. Eu nem me atualizei sobre isso, para falar a verdade. Uhum. Tava para Nem ser adianta se publicado atualizar agora o também, teste doutor. novo. Já deve estar É aplicando já, bonitinho. mas de qualquer forma eu não estou nem preocupado com isso. Nem me atualizei, porque eu sei que no dia 20 vai voltar a ser o que era Ok. antes. Isso aí, olha só, o Luiz mandou a pergunta o seguinte. Paulo, boa noite. Seus vídeos são top, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta ao advogado. Eu estou fora de status, vim pelo aeroporto. Sou casado com a minha esposa, que também está fora de status. Tenho um filho recém-nascido americano. Tem algum visto ou alguma possibilidade de legalização? Sem esperar meu filho completar 21 anos? Obrigado, fica com Deus. Obrigado, doutor Marcelo. Bom, depende do tempo que está fora de status, né? Se tiver mais de 12 anos, aí praticamente as portas estão fechadas. As opções são mínimas, né? Por exemplo, um Visa U, caso seja vítima de um crime, não estou falando para você ser vítima de crime, mas se for, você sabe que tem essa possibilidade. Também tem a situação de você ter um pai ou mãe residente ou cidadão americano. Se for esse caso, você pode pedir um waiver, no caso, faça um processo de trabalho, um processo desse qualquer. Mas se você está aqui com a sua esposa, os dois estão fora de status, não tem nem seu pai, sua mãe, nem o pai dela, nem a mãe dela, como residente do cidadão americano, daí só o filho fazendo 21 anos, ou se, obviamente, os 2 assentos do Senado da Geórgia caíram com os democratas, porque aí provavelmente vamos ter uma reforma migratória. Uhum. Agora, e se no caso for um irmão que é cidadão americano? Vamos supor que Não. ele tem um irmão. Nada Não, acontece? o irmão não pode fazer waiver. Para fazer um waiver, ou fazer o perdão, você só tem 3 parentes que qualificam: o seu pai, a sua mãe ou o seu cônjuge. Entendi. Nem o filho entra Ó, no tá aí. perdão. Tá vendo só? Olha só, a Irene fez a pergunta sobre a cidadania aqui, a gente já respondeu, porque a Irene mandou agora há pouco no nosso chat. Doutor Marcelo, tenho green card de 10 anos, quando que eu posso pedir a cidadania? Aí depende, né, doutor, na realidade, né? Se foi o green card, se o green card de 10 anos veio por casamento com um americano e está casado ainda, obviamente que pode fazer com 3 anos, né? Então já pode pedir. Deve estar podendo pedir já, porque de 10 anos quer dizer que ela fez então de 2, então já renovou para. E leva mais de um ano para chegar o de 10, então ela deve ter 3 anos. Agora, se não está mais casada, daí você espera mais um ano e pouquinho,
com 4 anos e 9 meses do dia que foi emitido o primeiro green card, o condicional, já pode entrar com a cidadania. Aqui, ó, DJ Neto. Doutor, boa noite. Recebi um RFE sobre o meu processo H1B. Se o senhor for tratar do meu caso, é responsável... Bom, já começou com o senhor, já tá, né? Já perdeu pontos aí. É responsável por fazer tudo o que eles pedem? Agreement, offer letter, etc. Eu tenho que ver qual é o RFE. Muitas vezes o RFE é abusivo. A imigração tem sofrido derrotas judiciais durante os últimos 4 anos, constantemente por conta de regras que eles aplicaram ao H1B, que não devem ser mais aplicadas. Então, tem que ver se o RFE contém regras que a Corte Federal já mandou a imigração parar de fazer. Então, realmente tem que analisar o RFE. Claro, se tiver um RFE e documentos tiverem que ser processados, configurados, a gente vai ajudar da forma que puder. Entendi. Olha só, tem pergunta aqui já. Bom, a pessoa manda assim. Esse processo de anistia do novo governo vai beneficiar de alguma forma quem está como estudante legal? Podemos nos beneficiar também de alguma forma com o Green Card ou só mesmo para os ilegais? Essa é uma pergunta. Parece que desde 2000 essa anistia não ocorre. E o que li é que seria somente para quem tem mais de 4 anos vivendo aqui. Como esse está mais próximo das leis e dos processos, talvez o doutor tenha alguma informação mais privilegiada. Existe uma confusão agora, porque até agora não foi nada apresentado por esse governo a respeito dessa lei, mas o Biden já deu uma dica que a lei já está escrita, porque ele vai apresentar no primeiro dia, caso o Senado esteja, né? Até mesmo que se o Senado não esteja, acho que é perigoso ele brigar, né? Querer tentar brigar sabendo que é muito difícil. A gente não sabe como a coisa vai acontecer. Mas, doutor, não existe uma informação mais concreta a respeito disso por enquanto, né? Não existe. Eu posso dar mais algumas ideias. Por exemplo, eu acompanhei de perto os esforços de passar uma lei de imigração nova para uma anistia em 2006, 2007 e 2013, na época do Obama, inclusive. Sempre era assim, passava em uma casa legislativa e não passava na outra. Porque durante esse tempo, quase nunca teve uma situação onde um partido, os democratas no caso, tinham as duas casas. Só teve isso na época que passaram o Obamacare, mas foi só por 2 anos. Então, sempre o outro bloqueava. Então, mas todos esses projetos que a gente teve aí no passado envolviam um visto temporário de 4 anos e proteção contra a deportação e permissão para trabalhar para quem está ilegal aqui. Geralmente, eles pediam 2 anos, 3 anos, 4 anos antes, era o tempo que parava. Geralmente, quando a lei entrar o projeto, vai ter ali o limite que a pessoa pode ter entrado nos Estados Unidos. Então, os projetos geralmente devem ser para dar um status temporário, talvez 4, 5 anos, depois fazer uma renovação por mais 4, 5 anos, e daí depois essa pessoa estaria elegível para fazer uma conversão para Green Card, caso provasse que aprendeu a falar inglês e também que pagou os impostos, não cometeu nenhum crime, tem um trabalho, uma fonte de renda. Então, essas pessoas conseguiriam se legalizar finalmente depois de quase uma década, né? Aplicando e renovando. Agora, quem está aqui legal pode se beneficiar também, porque algumas medidas de uma lei de imigração podem incluir um aumento de cota de alguns vistos que tem uma cota bem já obsoleta, coisa dos anos 50, e também por algumas partes do processo serem mais apuradas, serem mais agilizadas por conta da desburocratização do serviço de imigração. Então, algumas coisas podem acontecer que podem beneficiar os imigrantes que estão aqui legalmente. No caso, estudantes ou trabalhadores que têm documento para trabalhar. No caso, quem tem um F1, eu não sugeriria você esperar por uma reforma migratória, alguma coisa assim. Procure uma empresa que possa ser sponsor. A gente tem muito caso de EB3 aqui, onde a pessoa está com F1, F2, e a empresa fazendo o processo de EB3. Então, esse é o melhor para você, mesmo que saia uma reforma migratória. Então, não tem sentido você aguardar por isso. Certo, olha só, a Lucimar Aires faz a pergunta agora pelo nosso chat. Doutor, com o novo presidente,
Você acha que vai acabar a entrevista do Green Card pelo processo de trabalho EB3? Eu ficaria muito surpreso se não acabasse, porque isso aí é uma coisa que já não tem há décadas na imigração. Até que esse presidente aí entrou com essa regra em 2018 e aí tumultuou a imigração completamente. Então, isso é uma coisa que a American Immigration Law Association já deve ter colocado na lista que eles estão publicando para o Biden e o Alejandro Mayorkas e o pessoal que vai estar à frente do USCIS para abolir essa regra. Não tem motivo para ter uma entrevista em processo de employment based. E assim, essa entrevista é só para quem está fora do país ou até para quem está no país mesmo, como você disse, de quem tem F1 F2 também passou a ter que fazer entrevista também? Quando você entra com ajuste de status, geralmente não tem entrevista, a não ser que seja um caso de família. Mas caso por trabalho, geralmente o National Benefit Center já mandava o Green Card. Já acabava o processo ali mesmo. Se tivesse alguma dúvida, mandava o RFI, né, o tal de informação adicional, e já encerrava ali o processo com o Green Card. Aí o Trump chegou e falou, não, vamos agora obrigar todo mundo, mandatório, agora tem que ter entrevista, para poder perseguir os imigrantes legais. Aqueles que gostam de falar, o Trump gostava muito de perseguir os indocumentados, mas os legais, ele gostava nada. Isso aí prejudica imigrantes legais. Então, isso deve acabar, porque é uma das coisas que o Biden deve cancelar já no dia 20 de janeiro. Doutor, olha só, a pergunta é boa. Eu não vou falar que foi a Renata que mandou. Ela falou que não era para falar que era ela, mas foi a Renata que mandou. Olha, o fato de eu namorar um ilegal pode me atrapalhar em alguma coisa no meu processo de EB3 ou de Green Card? Se não tivermos nenhum tipo de vínculo oficial, digo conta bancária ou algo similar? Não, inclusive você pode casar com ele, se for o caso, né? E fazer seu processo normalmente, mesmo que ele esteja indocumentado aqui, só que você pode ajudar ele no caso, porque uma vez que você tiver o seu Green Card, se ele tiver entrado no processo com você, mas não pode ir para o Brasil, porque se sair vai pegar castigo de 10 anos, todo aquele negócio que a gente já conhece, também supondo que ele seja brasileiro, né? Ou país de origem, qualquer que ele for. Daí você, como residente, já pode aplicar um waiver, um perdão para ele. Então, não somente ele não vai lhe prejudicar, como você pode ajudar ele casando-se. Olha só, tá vendo? Então, quer dizer, muita gente tem medo. É porque assim, esse período que teve agora do Trump, tudo era em cima de terror, né? Você não podia fazer nada. Imagina, indocumentado era um ser Exatamente. do inferno, praticamente isso. Então, né? Terrível. Então as pessoas têm que se acalmar aqui. Na realidade, agora eu acho que é a hora de um ajudar o outro, né? Ninguém solta a mão de ninguém e vamos puxar todo mundo, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A pergunta agora aqui, ó. Paulo, boa noite. Minha filha casou com um americano, vai fazer 3 anos em julho de 2021. Nesse caso, ela já poderia aplicar para a cidadania dela. Caso sim, quanto tempo leva para ela aplicar para mim, para o meu green card? Ela pode sair da cerimônia de juramento lá da bandeira, que ela virou americana, de manhã, e já de tarde entrar com o processo do Green Card para você. Uia, é assim mesmo? Ela só precisa fazer o juramento, é o único requerimento para ela aplicar para você, além de ver negócio de suporte financeiro, essas coisas. Mas em termos de ter a condição de aplicar como filha, aplicando para o pai, ela tem que tornar cidadã americana. Isso ela faz na hora que tiver o juramento. Então, ó, fica a dica aí. Julho de 2021, fez a cidadania, marcou a data lá, vai ser, sei lá, em agosto, 1º de agosto. Fez a cidadania, jurou a bandeira, não precisa nem esperar chegar. Já vai sair de lá com o papelzinho, já vai direto fazer a aplicação, não é isso? E já começa a preparar a documentação antes, quando ela for jurar a bandeira, que virá americana oficialmente, ela pode então É assinar os possível formulários. adiantar então todo o processo, né, doutor? É Adiantar os possível adiantar processos, o mas processo não com pode tudo pronto. assinar ainda o formulário dizendo que é americana, porque ela não é. Então seria Sim. fraude isso. Mas pode preparar a documentação toda, no dia que assinar, que jurar a bandeira e virar americana, já pode entrar com o processo da imigração para os pais. Olá. Isso considerando que os Olá, pais boa entraram noite. aqui legais. Olá, hoje tem bastante pergunta, viu, doutor? Olá, boa noite. Só entrei porque gostaria de fazer uma pergunta. Eu fui deportada há quase 1 ano e agora estou fazendo minha cidadania italiana. Eu posso entrar de novo com esse passaporte? Estou pensando em entrar pelo Canadá. Olha, se você foi deportado,
você está proibido de voltar ao país por 5 anos, talvez 10, não sei como é que ficou na sua deportação, mas pelo menos 5 anos, independente do passaporte que você vai usar. Então, se você entrar com o passaporte italiano pela fronteira com o Canadá, primeiramente que você não deve entrar com aquele ESTA pela fronteira. Aquilo ali é para entrada por via aérea só. Tá? Então, você não deve usar para a fronteira, senão você vai ser preso e vão mandar você para a corte. E daí a imigração nem vai mandar você para a corte, na verdade, porque quando você entra com waiver, você já está abrindo mão de se defender na corte. Então, eles vão prender você e deportar. Mas se você entrar pelo avião e a imigração deixar você entrar, eles têm que cometer um erro. Porque você está bloqueado por 5 anos ou 10, o tempo que ficou lá na deportação, independente da sua nacionalidade que está usando para entrar. Olha, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso, que surge muita pergunta desse tipo, que as pessoas às vezes acham, não, vou tirar minha cidadania italiana, vou tirar minha cidadania portuguesa, vou entrar com outro passaporte, quer dizer, a pessoa física, ela tá detida, né? Ela tá banida, na realidade, está banida, ela não Vai pode tirar a impressão voltar. digital, data De status for aprovada de turista para estudante, pode tirar carteira de motorista no estado que você estiver estudando? tranquilamente, porque você tem um documento, vai ter o I-20, né, e vai ter também o I-94 novo, que vai chegar sem prazo de validade, daí você pode ir no DMV do seu estado e tirar a carteira de motorista. Olha aqui, ó. Tilão to Fly é o nome da pessoa aqui, ó. Boa noite. Quais são os crimes que qualificam para o visto U? Quanto tempo leva mais ou menos esse processo de tal visto? Olha, geralmente são os vistos mais, são os crimes mais violentos, né, mas tem outros também mais técnicos, mas, por exemplo, assalto, roubo, violência, agressão, homicídio, tentativa de homicídio. Homicídio não, porque senão você não poderia Não é? aplicar, né? A não ser que você vai reencarnar. Mas tentativa de homicídio, agressão grave, essas coisas que estão. Mas se você quiser mesmo ver a lista, vai no Google e coloca lá. You Visa Qualifying Crimes. Pronto. Aí você vai ver a lista lá Na dos maioria vistos, das vezes, dos o crimes. visto U é quando você é testemunha-chave de um crime também. Você também não precisa ter sido a vítima, né, doutor? Algumas vezes Não, que você eu tem que vi, ser a inclusive. vítima. Não, mas sabe, É, sabe qual que é a história? Eu tô falando porque eu vi um juiz de imigração na minha frente, eu ia ser o próximo, e o juiz pediu para cancelar os microfones, chamou a pessoa lá para frente. O rapaz tinha sido testemunha de um crime, hediondo, inclusive. E ele estava preso na imigração. O juiz cancelou a deportação dele e mandou ele aplicar para o Visa U. Porque ele era testemunha-chave mas, nesse mas não, crime, é, né? não é bem isso, não. Veja bem, para você qualificar para o Visa U, tem 3 requerimentos. O primeiro, você tem que ser vítima de um crime listado nas provisões do Visa U. Segundo, você tem que mostrar que sofreu algum tipo de dano mental ou físico por conta desse crime. E o terceiro, que você colaborou com as autoridades ou vai colaborar com as autoridades na, na investigação e punição dos culpados. Então, o primeiro requerimento de ter sido vítima do crime, ele já não teve. Agora, claro, como você fala vítima, isso é muito abrangente. Por exemplo, as vítimas do tiroteio que teve em Parkland lá, muitas crianças que nem foram atiradas, nem atiraram nelas, entraram com Visa U, porque, como estavam na escola, foram aterrorizadas, tiveram um problema psicológico e puderam aplicar para o Visa U e ganharam todos eles, quase, Eu conversei pelo que com eu uma sei. psicóloga, inclusive de lá da Flórida, que ela falou: Paulo, eu estou fazendo processo de famílias inteiras, de gente que estava na sala do lado, que nada aconteceu, mas que passa por aquela situação de que não, está passando por um drama, está passando por um problema e, querendo ou não, é vítima. A mesma coisa na Pulse em Orlando. Algumas pessoas que estavam na boate ali na hora, quando aconteceu o tiroteio, também entraram com as suas solicitações de visto U. Então, é isso que você falou. Ser vítima é muito abrangente, né? Não tem que ser diretamente, se for um crime. No caso, isso aí é como se fosse terrorismo. Mas quem é vítima de terrorismo? Todo mundo que é aterrorizado. Sim. Olha só, tem mais pergunta aqui, doutor. Dennis Colder. Paulo, sou casado há 1 ano com uma americana. Nós moramos no Brasil. Se nós decidirmos morar nos Estados Unidos, qual tipo de green card que eu vou receber? O permanente ou provisório? Se ele é casado há 1 ano, se ele fizer. Desculpa.
Se ele Ele fizer tá o no Brasil, processo, né? sim, se ele fizer o processo pelo Brasil e levar mais de um ano o processo, deve levar mais de um ano, provavelmente vai pegar o green card definitivo, porque quando a regra é, se você na hora da entrevista, quando é emitido o seu visto, ou você recebe o green card, você já tem 2 anos de casado, esse green card vai chegar de 10 anos já. Se você tiver menos de 10 anos, menos de 2 anos, você vai receber o condicional de 3 anos. Agora tem, no caso aí, 3 formas de fazer o processo, no caso, né? Pode fazer o visto de noivo, mesmo estando casado, seria o K3, ou pode fazer a petição direta de green card pela imigração e depois pelo consulado. E aí aquela história também que vale para o processo de K1, né? Do noivo também, não é, doutor? Que daí é aquela K1 é se história estiver ainda sem casar, e K3 se estiver casado já. Embora chama de Entendi. visto de noivo, mas não já está casado, né? Não é mais noivo. Danilo Pereira. Fala, Paulo, tudo bem? Danilo Personal aqui, ele participou de um programa nosso aqui do Tudo em Dia. O Danilo Personal aqui, uma dúvida. Uma escola de inglês pode exigir o pagamento de mensalidade do próximo semestre para dar o break para o aluno? Bem específica a pergunta. Sabe responder essa, doutor? Não, essa aí é uma coisa que não depende de imigração, isso depende do que a escola está fazendo com você. Se achar que a escola está tirando alguma vantagem, você pode levar para a corte, pequenas causas, alguma coisa assim, mas isso aí não tem nada a ver. Isso é mais uma relação civil entre você e a escola. Então já é uma causa mais pessoal e civil, né? Então ele pode Uhum. entrar, ele pode procurar um outro advogado que vai cuidar disso, um advogado comum, inclusive, né? Seria um outro advogado e eu não posso ajudar com isso, a não ser que seja na Califórnia, porque aí a minha licença da Califórnia já me proíbe trabalhar em leis civis de outros estados, mas lei de imigração eu Entendi. posso. Entendi. A última pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: boa noite, melhor programa e melhor advogado dos Estados Unidos. Quem fala é o Brasil brasileiro, é o perfil dele aqui. Como funciona o. Atenção, gente, eu vou fazer a pergunta, mas eu até já sei a resposta. A pergunta é o seguinte: como funciona o public charge no EB3 consular? Você responde, você sabe, né, doutor? Responde aí. Bom, o EB3 consular tem uma série de documentos que o consulado vai pedir para mostrar que você não vai ser um encargo público. Só que, primeiramente, a gente podia ver toda essa regra aqui agora, discutir tudo isso aqui agora, mas eu acho que você vai perder seu tempo, porque o consulado não vai ter entrevista nas próximas semanas. A sua entrevista provavelmente vai ser depois do dia 20. E depois do dia 20, adivinha o que vai acontecer? A regra do public charge vai cair. Então, analisar isso agora não adianta para você, porque você não vai ter que usar essa regra do public charge quando tiver a sua entrevista. Entendi. Doutor, estou esperando aqui que está chegando mais pergunta aqui. Eu ia até parar agora, mas já tem muita gente fazendo pergunta. Eu peço desculpas até para todas as pessoas que a gente não vai conseguir responder hoje, né? Mas eu vou abrir essa exceção agora, vou puxar mais algumas perguntas rapidinho para a gente fazer um pai bola rapidão, doutor. Senão a gente vai ter que fazer um programa só de 1 hora, só respondendo, uma vez por semana. Vamos ver se a gente não faz isso em 2021. João Marciano, alguma chance do novo presidente eleito dos Estados Unidos não assumir o cargo? Olha a pergunta que me mandam. Sim, Responde. a não ser que Deus o livre aconteça alguma coisa com ele, em termos de se ele falecer, ou alguma coisa que impeça de exercer o cargo, uma coisa assim externa, né? Mas pelas leis do país, não, ele já está garantido que vai entrar no dia 20, então até construindo já o palanque dele, pode ficar tranquilo que ele vai Eu tomar fiz posse meu sim. Os credenciamento. O republicanos podem credenciamento chorar o que acabou agora quiser aí, dia que não vai. 15. O É o credenciamento quê? acabou agora dia 15. Eu já pedi já os tickets lá e o credenciamento para a empresa aqui para ver se saiu o credenciamento. Eu acho que não vai sair pelo seguinte: vai ser para televisão e vai ser muito pequeno, né? Vai ser muito Apesar de que eu pequeno. acho que mesmo sendo pequeno vai ser maior do que daquele que aconteceu 4 anos atrás. Não, e você Christian não vai conseguir Neiva. não, viu, Paulo? Porque já acabou o hotel, tudo. Você vai conseguir hotel mais ou menos 60 milhas de distância de Washington, D.C. Então. Eu tentei Christian conseguir Neiva. para mim, assim que ele ganhou a eleição, eu já não consegui mais. Tá vendo? Christian Neiva, boa noite. Gostaria de saber se minha filha pode se formar em uma faculdade aqui na América, sendo que nós vivemos aqui fora de status há 5 anos. Depende do estado que você mora. Se estiver na Califórnia, tranquilo. Califórnia não reconhece status imigratório para efeito de aceitar na universidade, ou faculdade, ou escola pública. Então, depende do estado que você está. Agora, se estiver no estado como Flórida, ou então Texas, Alabama, aí já
já não sei, né? Mas estados como Você tem que ver, Califórnia, então tem que Washington, procurar bem a lei do tranquilo. estado, é isso, doutor? Tem que procurar a lei do estado para saber se pode? Se a escola for privada, é a lei da escola do caso, né? O que eles querem fazer. Mas, Uhum. tecnicamente, por exemplo, aqui na Califórnia nós temos o Community College, né? O colégio comunitário. Esses aí, pela lei do estado, não podem recusar alunos porque eles estão fora de status. Então, eles não Entendi. aceitam, inclusive, qualquer licença profissional também, você pode tirar na Califórnia passando na prova, para médico, advogado, dentista, contractor, realtor, o que você quiser. Então, a Califórnia não reconhece o status imigratório como uma autorização ou proibição de algum direito civil. Entendi. Agora sim, última pergunta, gente. O 924, Igor Santana. Eu tenho um F1, mudei o meu status dentro dos Estados Unidos. Estudo por 5 anos. Teria algum problema caso fosse mudar para outro visto, tipo EB3 Unskilled, por exemplo? Não, a não ser que você tenha algum problema na violação de status, essas coisas aí, não. Mas se você está mantendo seu status F1 normalmente e aparecer uma empresa oferecendo o EB3 para você, skilled, unskilled ou professional, o que for, boa sorte, você vai conseguir. Só que lembrando que tem que manter o F1 durante o processo. Não pode deixar Pelo de ir menos para até aula, atingir a né? terceira fase, E a terceira fase é o que? É um ano que demora mais ou menos, É o né, ajuste de doutor? status, geralmente leva 9 meses. Então. Então, assim, você tem que manter esse seu status pelo menos por esse prazo, não vai ficar sem ir para aula, que daí eles podem cancelar o seu F1, aí pode dar BO. Então Aí já tá. complica, né? Doutor Marcelo, 9h25, muito obrigado. Hoje rendeu bastante, foi sensacional a nossa conversa. Tá de volta na quarta-feira. Quarta-feira que vem é que dia? Já é Natal ou não? Quarta-feira que vem? Vai ter programa? Já é o Eu tô perguntando aqui, eu quero só ver a cara dos meninos lá, sabendo que eles vão ter que fazer programa ao vivo na véspera de Natal, sei lá. Se você Ah, quiser, não, se você quiser, quarta-feira é 23, doutor. Não, vai ter programa então ao vivo estamos dia aí, 23. estamos Então à já é. disposição. Quem quiser falar com o doutor Marcelo, ele está atendendo, apesar dessa stay at home order lá na Califórnia, ele continua atendendo, todo mundo continua trabalhando, o escritório está funcionando, cada um no seu home office, mas você pode entrar lá, gondinlaw.com, e aí você pode conversar com o doutor Marcelo, e as perguntas que não foram respondidas hoje, a gente já vai separar para a próxima quarta-feira. Então você já sabe, toda quarta o doutor Marcelo está aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado e boa noite, doutor. Boa noite, Paulo. Tudo de bom para você?